Eu fiquei pensando em relação bom, você já falou do centro, né, do Templo Espírita Tupiara, depois você falou também do Centro Espírita, da Sociedade Espírita Ramatiz. Você chegou a fazer as práticas de desenvolvimento? Como é que foi o processo de desenvolvimento mediúnico nessa jornada? Então, primeiro, com 18 anos, eu comecei a trabalhar no Tupiara. Eu trabalhei por lá por uns 10 anos, mais ou menos. Tá? Fiquei trabalhando na parte de cura do Tupiara. Só que o Tupiara ele é muito conhecido pela parte de cura. Vide aí o episódio do meu irmão. Mas ele também trabalha com desobsessão, com tudo isso. Então, você acaba desenvolvendo de uma forma geral, digamos assim, várias partes mediúnicas. Mas é claro que você vai se afinizar mais com uma ou com outra. Depois de um tempo, quando eu casei, eu vim morar aqui na Tijuca. Deixa eu só beber um pouco de água. E aí, e o Ramatiz aqui na Tijuca é muito perto da minha casa. Eu sempre tive mais afinidade com a parte oriental. Eu gosto muito dos chakras, na medida que eu fui começando a perceber as energias, eu fui estudando bastante sobre chakra, eu fiz parte de alguns grupos de estudo, tanto de Vedanta e também de Hatha Yoga, até na época que o Hermógenes era vivo. Então, ele tinha alguns discípulos que, digamos assim, propagavam o conhecimento da academia dele. Eu tinha alguns amigos que faziam parte, então eu participava também disso. Então, fui desenvolvendo, no início foi no Tupiara, depois no Ramatiz, e por conta própria. Eu digo, a própria meditação em si, ela é a melhor ferramenta para que você consiga desenvolver também a mediunidade. E não só a mediunidade, né? O bom da meditação é que você consegue perceber as energias, perceber os chakras. Se você abrir aquela evidência, é mais fácil, que você consegue ver a energia fluindo muitas vezes. Então, você acaba desenvolvendo a parte anímico-mediúnica, não só a mediúnica. No meu ponto de vista, e é assim que acontece comigo, então, para mim, assim, é o meu caminho. Então, eu acabei ao longo desses anos desenvolvendo muito tanto a parte anímica quanto a mediúnica. Mas assim, eu nunca trabalhei com incorporação, com psicofonia, com psicografia. O meu é mais a questão ligada à cura, também na desobsessão, você acaba contribuindo de uma forma legal se você souber manipular a energia dos chakras, porque o irmãozinho que chega ali naquele momento, ele precisa muitas vezes tomar um banho de energia para esclarecer um pouquinho o cardíaco dele, o anahata, para ele ser conduzido para outro local, sendo de vontade dele. Então, acabei desenvolvendo no Tupiara, no Ramatiz, eu já, digamos assim, eu já tinha bastante experiência. Eu acabei saindo do Ramatiz, estou até voltando ao tratamento para trabalhar lá, porque quando meu filho nasceu, eu estava muito sobrecarregado, eu não conseguia dar conta de tudo isso. Agora ele está com 4 anos, está bem tranquilo, eu estou voltando ao Ramatiz. Mas eu meio que desenvolvi muito por conta própria nesse sentido. Por mais que o Tupiara tenha me ajudado muito, até no sentido de, digamos assim, de experiências mais profundas, energéticas, que eles me facilitaram muito. Na época, eu tinha muita projeção lúcida, que eu me encontrava fora do corpo, trabalhando em prol de necessitado pelo grupo do Tupiara. Tá? Então, esses amigos me facilitavam, me ajudavam muito, muito. Inclusive, a primeira experiência que eu tive de Kundalini, claro, quando falo de Kundalini é sempre delicado, porque muitas pessoas têm essa ideia da Kundalini um mestre espiritual, você tem que ser um mestre para poder desenvolver, para despertar. E eu digo para vocês que existem vários níveis de Kundalini, várias formas pelas quais ela se manifesta, mas se você tiver uma abertura própria, né, você conseguir desenvolver e equilibrar a energia dos chakras, as energias dos chakras, os amigos espirituais muitas vezes facilitam esse despertar, se eles perceberem que você está preparado. Então, assim, no Tupiara, a primeira experiência que eu tive de Kundalini aos 18 anos foi no Tupiara. Eu já senti as energias dos chakras de uma forma muito boa, mas não como eu sinto hoje. Hoje, por exemplo, quando eu, dependendo do chakra, se eu sentar e meditar, eu consegui adquirir isso, e todo mundo consegue, a questão de treinamento e de força de vontade. O estudo ajuda muito. Eu consigo, digamos assim, abrir, o chakra já está aberto, né? Digamos assim, mas eu consigo ativar um fluxo de energia do chakra específico pelo poder da vontade.
E isso eu só consegui depois que eu tive essa experiência aos 18 anos com a Kundalini. Tá? Porque eu estava trabalhando no Tupiara, pela meditação, ó, dos 12 aos 18, eu comecei a sentir as energias de alguns chakras, principalmente do coronário, o Sahasrara, tá? E o cardíaco também. E o cardíaco é aquela coisa, no início, se você não tiver com o cardíaco equilibrado, tu vai ver o cara precisando de comida na rua, você vai ver uma notícia ruim, você começa a chorar, você passa mal. E os meus amigos até brincam, eu já fiz jiu-jitsu, faço musculação, tenho a cara de bravo, eles brincam, mas no fundo eu não sou nada. Quem me conhece sabe que eu sou um chorão do caramba. Só que nos últimos anos eu consegui, aos poucos, né, nesse processo que eu falei, lento e gradual, equilibrar mais o cardíaco e o coronário na medida que você, pela meditação, se intensifica, ele se doa de verdade. Os amigos espirituais, eles botam a mão no teu coronário e eles fazem com que ele se desenvolva muito mais rápido. Então, depois dessa primeira experiência que eu tive lá no Tupiara, digamos assim, foi uma pequena experiência de uns, mais ou menos de 1 minuto, 30 segundos, que eles facilitaram a Kundalini, o despertar. Eu já estava sentindo ao longo dos últimos meses que tinha alguma coisa estranha, eu sentia o meu cardíaco abrindo diferente, os meus chakras, o próprio Muladhara, o Swadhisthana também, eu sentia um fluxo diferente, um calor nas costas, às vezes uma dor, um negócio estranho, mas nada também assim brutal, mas eu sabia que tinha alguma coisa estranha. E um dia, numa sessão, a gente estava fazendo, estava num momento de cântico, porque tem um momento lá que eles cantam os hinos para o Tupiara, para as entidades da casa em geral. O Ramatiz também, digamos assim, o grupo do Ramatiz também trabalha lá no Tupiara. O Ramatiz trabalha em um monte de lugar. E nessa época, nesse momento, eu já sentia bastante as energias, não como hoje, né? Eu já sentia bem. Quando eu digo sentir, não é só o arrepio, eu já sentia o fluxo da energia, digamos assim, se exteriorizando para fora mesmo. Não como hoje, porque hoje eu consigo muito pela vontade. Se eu parar e concentrar aqui em 15 segundos, eu consigo ir abrindo alguns chakras. Aí, se eu fizer meditação, se eu rezar, se eu fizer uma oração constante, também. Mas nessa época do Tupiara, então eu lembro que nesse momento que eu estava fazendo os hinos, principalmente para o Tupiara, que é o líder da casa e tal, eu comecei a sentir um fluxo muito grande de energia, e nesse momento, pela primeira vez, essa energia começou a subir verticalmente pela coluna, e não só pela coluna, pelas costas. Mas mais do que um arrepio, era uma espécie de vulcão energético. Além desse vulcão, você consegue sentir como se fosse... Vou dar um exemplo para vocês meio tosco. Você pega esses aparelhos, essas cadeiras de massagem que tem em shopping, que você deita ali e fica fazendo massagem, você pega isso e multiplica por 1000, por 100, sei lá, de uma forma muito absurda. Então, nesse momento, quando eu estava fazendo, porque eu me entrego muito nessa questão da oração, eu falei que eu fazia essas meditações dos 12 aos 18, mas conjugado com essas meditações, eu fazia práticas constantes de orações. Então, eu gosto muito do Pai Nosso, eu tenho um amigo que é Brahmachari, então, alguns mantras, o próprio mantra dos Hare Krishnas, o Gayatri, eu fazia uma miscelânea de mantras e de orações próprias, assim, que tem que mexer com a anahata, não adianta você sentar e ficar orando da boca para fora. Então, nessas meditações, eu ficava conjugando com mantra e com oração direta. E no templo, no Tupiara, quando tinha esses cânticos, mexia muito com o meu chakra. Tá? Muita gente até deu uma dica no meu canal que uma das formas de você começar a sentir a energia do chakra é pela música. Você senta, medita e bota uma música interessante que mexa com a tua alma, você vai perceber que ali vai te dar um arrepio. Naquele momento que tiver o arrepio, tenta segurar o arrepio e, em cima daquilo, aumentar a intensidade energética da coisa, pela oração, pela vontade. Então, quando esses cânticos eram entoados no Tupiara, eu acabava manifestando muita energia, e nesse dia a Kundalini despertou de uma forma muito abrupta. A energia subiu pelas minhas costas e pela coluna vertebral, você sente bastante na coluna, mas também não só na coluna, do lado, você sente uma espécie de, digamos assim, de turbilhão energético, misturado, como eu falei, pensa numa lava misturada com uma certa eletricidade. E na medida que isso vai subindo, vai fluindo, quando chega nesses dois chakras aqui, no chakra Agnya e no Sahasrara,
aí a coisa muda completamente de figura. Então, eu lembro que nesse dia, pela primeira vez, digamos assim, eu gosto de chamar para quem já teve essa experiência, eu jorrei uma espécie de champanhe energético pelo topo da cabeça, porque champanhe de energia sublime, muito potencializada, repetindo, pelos amigos espirituais. Então, essa energia subiu de forma avassaladora, e na medida que ela vai subindo, você vai sentindo de forma intensa os chakras. Eu senti muito especificamente o frontal e o chakra Sahasrara, o coronário, e nesse dia, pela primeira vez, a energia subiu, explodiu pelo topo da minha cabeça, e na mesma hora que ela saiu, ela fez aquela espécie de coroa que está... Quando você vê essas pinturas de santos e tal, por isso que eu gosto de desmistificar a Kundalini, porque as pessoas acham que só os santos, os grandes mestres, conseguem ter algum tipo de experiência com essa energia. Mas não é. É claro que eles estão no nível muito acima. Essa coroa de energia, só para vocês terem um exemplo, quando ela chega no topo da cabeça e cresce aqui e explode, a sensação de unidade cósmica ela é indescritível. Tá? Por alguns segundos, por uns 10 ou 15 segundos, você perde a noção de si. Essa é a verdade. Então, nesse dia, pela primeira vez, eu tive uma experiência muito profunda de comunhão com o universo, mesmo meditando desde os 12 anos de idade, aos 18 anos nesse dia, eu tive uma primeira experiência de realmente de entender um pouquinho o que é a fagulha do Criador, porque naquele dia eu percebi de forma nítida e direta que a gente é uma centelha de luz, mas que tem que se trabalhar aos poucos para conseguir enxergar essa verdade que está adormecida dentro de nós. Mas naquele dia eu percebi de forma real que a gente é muito mais do que esse corpo de carne. Por mais que eu já tivesse tido várias experiências fora do corpo, naquele dia, quando explodiu pela minha cabeça essa energia que veio da base, a minha vida mudou completamente. Se eu te disser, Rafael, você já nasceu com essa vontade de espiritualidade desde novo? Sim, já nasci. Mas daquele dia em diante a coisa mudou de figura. Tá? Eu não vou falar também que mudou de uma forma fixa, sem variação, não. Mas naquele dia eu percebi que todos nós somos, de certa forma, manifestações da consciência cósmica, da consciência divina. E eu pude ver pela primeira vez com total clareza, por mais que eu já tivesse também aberto um pouco da clarividência, naquele dia eu consegui ver um banho de energia no centro, no Tupiara. Eu olhava ao redor, era um baile de energia dançando pelo templo, e tinha uma mesa que naquele momento a gente fazia doação energética, o pessoal levava carta de radiação e tal, e eu já tinha visto em outros momentos, pela clarividência, um pouquinho de luz, a energia fluindo e tal. Mas nesse dia, quando ela estourou no topo, ela ativou o meu frontal de uma forma que nunca tinha ativado, o Agnya Chakra. Então, eu consegui ver com muita clareza as consciências extrafísicas. Eu não via eu não via, digamos assim, a textura da pele, o pelo, a barba, eu via silhuetas de energia. Tá? Só que o que me chamou muita atenção foi a mesa onde irradiava, onde os médiuns irradiam até hoje, né? Com imposição de mãos e com oração para os necessitados, tanto para os desencarnados como para aqueles que estão vivos, né? Que você faz aquela irradiação para mandar para casa da pessoa, para melhorar o lar. Tá? O fluxo de energia que eu vi naquele dia, aquilo ali me marca até hoje, porque era uma espécie de, imagina um mar, um fluxo de oceano gigante de luz correndo pela mesa branca, bailando em volta da mesa. Mas eu vi de olho aberto. Eu tenho muito essa clarividência até hoje, né? No início eu demorei muito a desenvolver da tela mental, que é a clarividência de olho fechado. Eu queria muito desenvolver essa de olho aberto para comprovar para mim mesmo, né? Então, nesse dia, se teve um dia que eu comprovei, foi nesse dia. Foi a primeira vez que eu vi de forma brutal, digamos assim, dentro do corpo, com a clarividência, o plano extrafísico trabalhando de uma maneira sublime. É inexplicável, assim, porque é um negócio que mexe com você de tal forma, e é claro, né? Na época eu ainda estava desbloqueando os nós, porque existem alguns nós no chakra. Na verdade, no sistema de chakras existem 3 nós principais. E esses nós, mesmo você despertando a Kundalini,
você pensa assim, se você lê no livro, tem 3 nós que você tem que romper. Você não rompe o nó tirando de uma vez. Você vai ali desatando. Imagina uma mangueira com um fluxo de energia muito grande e dentro dessa mangueira existam cascalhos, areia, pedra. Então você não tira de uma vez só, você vai abrindo. E nesse momento, quando ela subiu, explodiu aqui, eu ainda estava num momento muito jovem, e aí acontecia muito comigo. Quando eu tinha essas experiências, e o cardíaco você tem que trabalhar. Legal, o nó no meu cardíaco ainda era muito grande, então me emocionava muito, e chorava, mas assim, conseguia me conter, não fazia, eu não perdia o controle, mas é aquela coisa, chorava muito e vendo as energias em torno, e aos poucos eu fui dominando um pouquinho mais isso, e quando você vai conhecendo um pouquinho mais dos chakras e tal, você vai, digamos assim, depurando a energia, retirando os nós, e as coisas vão se tornando um pouquinho mais lúcidas. Você tira essa emotividade e transforma em sentimento, né? Que seria a energia do anahata mais equilibrada. Porque a gente acha que não, mas quando a gente perde um pouco o equilíbrio, atrapalha o trabalho dos amigos do outro lado. Eu até tive uma projeção astral semana passada, eu nem contei no meu canal ainda, que eu estava numa zona bem complicada, ajudando umas pessoas com a pele bem queimada, uma situação bem delicada numa espécie de navio. Estava bem lúcido, não estava completamente com lucidez completa. Eu sempre gosto muito de contar as experiências que eu estou com a lucidez total, mas essa eu sabia que era uma projeção, porque eu estava com uma lucidez muito alta, e depois eu tomei a consciência completa voltando para o corpo. Eu perdi parte da experiência porque eu me emocionei no meio da assistência. Quando eu terminei a assistência, eu dei um apagão e recobrei a consciência num outro local onde um familiar desencarnado dessa pessoa que eu ajudei, que eu não conheço, não tenho a mínima noção quem é, veio me agradecer de uma forma muito assim, falando umas palavras bem bonitas para mim, como foi importante aquilo, que ajudou a tirar ele daquela situação. Aí eu comecei a chorar, passei mal, e quando eu vi, fui tracionado para o corpo, encaixei no corpo chorando. Eu falei, cara, ainda tem que trabalhar esse nó do cardíaco, porque se você se desequilibrar um pouco, você perde a consciência, você perde a lucidez. Então, nos trabalhos de assistência, o ideal é que você tenha aquele equilíbrio para poder doar o melhor de si.